Pessoal, boa tarde. Então, já fui apresentada aqui, sou Kênia, da Universidade Federal do Paraná. Faz mais ou menos um ano que eu estou lá no Paraná, sou formada lá em Belo Horizonte. Queria começar agradecendo ao Luiz e a toda a equipe por ter convidado. É um prazer não só estar aqui junto com os colegas, mas estar aqui junto com outros amigos também, tanto dentro da academia quanto fora. Bem, a minha palestra, na verdade o artigo que eu vou apresentar aqui para vocês, vai falar um pouquinho sobre o empoderamento da mulher e como que a gente acha essa relação entre empoderamento e a participação das mulheres no mercado de trabalho. Esse trabalho é uma continuação da minha tese, em que eu estava trabalhando com a participação da mulher no mercado de trabalho, e agora a gente está analisando algumas das consequências dessa participação. Quando a gente fala de empoderar a mulher, a gente está falando de que a mulher precisa ter voz em alguns meios. Nesse artigo especificamente, a gente vai olhar para o poder da mulher na hora da decisão familiar. Então, como que a mulher tem voz nessa decisão familiar? A gente vai estar falando de empoderamento dentro da decisão. E por que empoderamento pelo trabalho? Uma frase que eu achei muito interessante aí do Amartya Sen é que ele diz que boa parte da humanidade, a única dotação significativa é a força de trabalho. Isso tem tudo a ver com o que o professor Raul ontem falou, quando ele estava mostrando que no Nordeste uma das principais questões é essa capacidade da força de trabalho de conseguir emprego. E aqui a gente vai caminhar mais ou menos nesse mesmo sentido, que quando a mulher ela consegue entrar no mercado de trabalho, ela faz parte da força de trabalho, ela ganha voz ativa dentro da família. Então, por isso a gente vai falar de empoderamento através do trabalho. Como que o empoderamento consegue alterar as decisões familiares. Quando a gente fala, então, da mulher participando do mercado de trabalho, a gente fala que ela vai passar a oferir alguma renda, e essa renda é o que vai transmitir poder ativo nas decisões dentro da família. Então, a hora que ela ganha esse poder econômico trabalhando fora da família, ela ganha poder dentro da família, um poder decisório dentro da família. Esse ganho de poder altera as decisões dentro da própria família, ou seja, altera como os outros membros daquela família vão tomar suas decisões de entrada no mercado de trabalho, de educação, vão tomar as decisões de gastos dentro da família, tudo porque agora a voz ativa dentro da família é diferente. Existe algum poder no fato de que a mulher passa a participar do mercado de trabalho. Então, o objetivo desse trabalho é a gente analisar como que esse poder afeta as decisões de consumo das famílias, se, na verdade, o fato de que a mulher participa do mercado de trabalho, o fato de que ela tem alguma renda, consegue alterar esse poder decisório dentro das famílias. As justificativas são basicamente duas. Uma é toda a nossa discussão dentro da literatura, que tem muito a ver com políticas públicas e tem muito a ver com o fato de que o programa Bolsa Família, por exemplo, é entregue para a mulher. Então, quando a gente faz um programa focado em que algum membro da família, seja ele o homem ou a mulher, são aqueles que recebem os recursos, será que isso faz diferença? Será que faz diferença eu colocar na mão da mulher ou colocar na mão do homem? Ou seja, se a composição da renda da família faz diferença na decisão, então, na hora que eu aloco o recurso de uma forma diferente dentro daquela família, eu altero a decisão. E para que lado que essa decisão vai? Então, na hora que eu altero essa decisão, na hora que eu altero esse poder dentro da família, como que essa família realoca esses recursos, como que ela distribui e como que isso impacta a nossa economia. E aí, o como impacta a nossa economia já é a nossa segunda justificativa ali, que é pensar em como que o fato de que eu tenho uma crescente participação da mulher no mercado de trabalho faz com que essas decisões familiares se alterem e como que essas alterações depois vão impactar na nossa estrutura. Então, se eu tenho mais demandas por serviços específicos que antes não eram demandados, isso significa que eu estou alterando a estrutura produtiva do país inteiro, porque as pessoas dentro das famílias estão tomando diferentes decisões. Então, é a microeconomia chegando lá na estrutura produtiva diretamente.
E aí eu não tenho como falar dessa decisão sem ir para a escolha, a decisão dentro da família. Então a gente precisa olhar lá a decisão dentro da família e como que ela funciona. Se a gente for pegar os modelos que a gente aprende nos livros básicos de microeconomia, toda vez que a gente aprende escolha, a gente aprende sobre escolha individual. Então a gente vai lá e vê como que o indivíduo, dado que ele tem determinadas preferências, ele vai olhar para as preferências dele, vai olhar para quanto dinheiro que ele tem, vai olhar para os preços e tomar uma decisão. Essa é a escolha que a gente tem sempre nos livros de micro. E aí, deixa eu ver se isso funciona. O Samuelson, lá em 56, ele falou o seguinte: olha, a gente tem uma distância entre o que a gente consegue observar nos livros e o que a gente consegue observar na realidade. A realidade, a gente tem várias pessoas em conjunto tomando decisões que vão afetar o consumo, ou em conjunto tomando decisões de consumo. A hora que elas tomam essa decisão de consumo, como será que elas agem? E aí o Samuelson, ele vai mostrar o seguinte: olha, se a gente fizer mais um tanto de pressuposto, depois de todos aqueles que a maioria de vocês devem estar familiares, sobre por que a gente pode falar que o indivíduo decide, com base em toda aquela historinha da micro, se a gente acrescentar mais um tanto de pressuposto, se a gente pressupor, basicamente, que todo mundo na família pensa igual, que eles tomam exatamente as mesmas decisões, que eles têm as mesmas preferências por todos os produtos, aí a gente vai poder juntar a renda de todos os indivíduos, a gente vai pegar, somar todo mundo, e aí eles vão agir como se eles fossem um indivíduo único. Então a família, ela pode ser analisada como um indivíduo se todas as preferências de todos os indivíduos são idênticas dentro da família e se eu posso somar todas as rendas. A hora que eu falo eu posso somar todas as rendas, estou falando que não importa a fonte. Estou falando que se vem da mulher ou se vem do homem, tanto faz. Se vem de uma pensão, tanto faz. Se vem do Bolsa Família, tanto faz. Independente da fonte da renda que essas pessoas estão usando para tomar sua decisão de consumo, elas não vão olhar para essa fonte. Elas vão simplesmente adotar isso como renda familiar. Então eu vou fazer um somatório aqui de todas as rendas e vou fazer o pressuposto de que, se todo mundo pensa igual dentro da família, eu tenho uma função de bem-estar social, que é uma função de bem-estar dentro da família, somando todos os membros, que se comporta como um indivíduo. A gente faz esse pressuposto praticamente para todo qualquer modelo macroeconômico, modelo microeconômico, modelo de equilíbrio geral. Quase em tudo a gente faz esse pressuposto, porque a gente olha para a família, analisa ela como um indivíduo representativo e aí a gente tira as nossas conclusões. Os modelos alternativos, que são esses aqui, eles vieram para falar o seguinte: beleza, a gente pode olhar então para a família como uma unidade, mas essa unidade se comporta dentro dela de uma forma diferente do que o indivíduo se comporta. Os primeiros modelos, que são esses aqui de barganha e os modelos não cooperativos, eles partem do pressuposto que os indivíduos lá dentro tomam um jogo, e nesse jogo cada um vai tentar impor a sua própria preferência. Então todo mundo continua tendo preferência do mesmo jeito que na micro tradicional, só que agora existe alguma barganha dentro das famílias, ou simplesmente não existe cooperação entre os membros. Eles estão ali brigando entre eles para chegar a um objetivo comum. Já os modelos de escolha coletiva, eles partem do pressuposto de que esses indivíduos, se eles decidiram formar uma família, se eles estão ali em família, eles vão agir de acordo com o coletivo. Então eles vão ter essa coletividade representada, eles vão agir como um indivíduo coletivo e eles vão tentar melhorar a situação de todo mundo ao mesmo tempo. Então eles vão agir como unidade. Só que ao mesmo tempo, a função de utilidade da família, ela vai ser uma ponderação das funções de utilidade individuais. Então eu estou falando o seguinte: cada um continua tendo suas preferências. Os indivíduos que estão dentro das famílias, eles têm suas preferências específicas. Só que essas preferências específicas, elas vão ser de alguma forma ponderadas pela família. E a hora que eles ponderarem essas preferências específicas, eles vão chegar numa escolha coletiva, uma escolha de todos os membros
daquela família que beneficie todos os membros dessa família. Então, basicamente, esses modelos aqui de escolha coletiva, eles se baseiam nesses dois pressupostos, que são: mantém as utilidades individuais na família, ou pondera essas utilidades de alguma forma, e esses indivíduos tomam uma decisão que é Pareto eficiente. Na definição lá de Pareto eficiente, que alguns de vocês devem lembrar, é você não conseguir melhorar alguém sem piorar o outro. O único pressuposto aqui é que dentro da família a gente faz isso. Então a escolha da família é uma escolha de tal forma que, a hora que eu fiz aquela escolha, não tem como melhorar um indivíduo dentro da família sem piorar o outro. A gente não vai pressupor nada sobre a eficiência dos mercados, nem nada disso. Mas a gente vai pressupor que dentro da família as pessoas funcionam dessa forma. Ninguém quer prejudicar ninguém dentro da escolha da família, dado que eles são aí um indivíduo ou uma coletividade. E aí, então, eles vão tomar decisões ótimas nesse sentido. Decisões ótimas no sentido de que para a família não tem como melhorar, dada a renda deles, dado o nível de preço vigente, não tem como melhorar. E a gente vai ter essa ponderação das utilidades individuais, que vai ser dada pelo poder de barganha. Então, os membros da família, eles vão ter algum poder de barganha dentro da família, e esse poder de barganha vai determinar essa ponderação das preferências individuais. Passando um pouquinho para a parte de modelagem rapidamente, é como se a gente pegasse agora e transformasse aquela função individual numa função coletiva. Então, nessa função coletiva aqui, a gente tem duas utilidades. Aqui eu estou pressupondo que eu tenho uma família só de 2 membros, para simplificar o nosso problema. Então, eu tenho o membro A, eu tenho o membro B, os dois têm preferências. Essas preferências, que lá no modelo individual elas dependeriam de quanto que eu consumo, agora elas vão depender de algumas coisas a mais. Elas vão depender de quanto que eu consumo. Então, o indivíduo A, ele ganha utilidade se eu consumo mais produtos, mas ele também ganha quando o B consome. Então, aqui que entra o componente família. Eu ganho quando a outra pessoa que está dentro da minha família também consome. Eu fico feliz porque a outra pessoa conseguiu consumir. E todo mundo fica feliz quando a gente consome coisas coletivas. Então, por exemplo, quando você vai lá e paga o aluguel todo mundo está consumindo junto. Então, a hora que a gente consome bens que são coletivos, todo mundo fica feliz, todo mundo ganha utilidade aqui. A gente pressupõe que essa utilidade é crescente no meu próprio consumo, no consumo dos coletivos, mas a gente pressupõe que essa utilidade do outro membro, ela pode ser positiva ou negativa. Então, eu posso gostar do que o meu parceiro consome, eu posso não gostar. As preferências são dele, pode ser que eu goste, pode ser que eu não goste. Então, isso pode me dar utilidade ou pode me dar desutilidade também. Isso aqui está gerando, então, externalidades. O que a gente está modelando aqui é o fato de que a família funciona coletivamente. A hora que ela consome bens ao mesmo tempo, a gente ganha com isso. E a hora que as outras pessoas dentro da família estão felizes, eu também estou. Porque a gente faz parte de uma mesma família. Então, a gente mantém o restante aqui dos pressupostos. A gente fixa todos aqueles pressupostos de bom comportamento para a gente ter solução para esse negócio. E a gente coloca aqui que, na verdade, essa família vai agir com uma restrição orçamentária, que é a renda total. Então, aqui o X é a nossa renda total. O modelo está nos dizendo que a escolha familiar é uma soma ponderada das escolhas individuais pela nossa restrição orçamentária, que é de todos os membros. Passando aqui para essa ponderação, que é a parte interessante do artigo, essa ponderação que vem lá do Brown e Schipiori, ela vai dizer para a gente como que as pessoas têm poder de barganha aqui dentro. Então, por exemplo, se o indivíduo A, ele é o indivíduo que manda na casa, esse Mi aqui do início vai ser igual a 1, o outro vai ser igual a 0. Então, essa é a ponderação. Então, só o indivíduo A que vai mandar nessa família, isso significa que as preferências dele prevalecem. Se o Mi for 0, vai ser o contrário. O outro indivíduo manda na família, as preferências dele é que prevalecem. O que a gente espera das famílias é que exista alguma ponderação, ou seja, as pessoas de alguma forma conseguem impor suas próprias preferências
e isso aqui é o ponderador dessas preferências. O que a gente vai pressupor para fazer a análise do nosso modelo? Que, dado aquele modelinho todo, o que a gente observa é um reflexo disso. O que a gente observa lá nos dados da POF é um reflexo disso. Eu observo o quê? Eu observo as demandas lá marshallianas e tal, que são dependentes de renda, são dependentes de preço, como qualquer outra demanda marshalliana, mas se eu estiver falando de uma família e não um indivíduo, essas demandas marshallianas também são dependentes do poder de barganha. Então eu estou acrescentando poder de barganha dentro da solução. Falando assim, olha, o que você observa é resultado não só de preferências, mas é resultado de poder de barganha. E esse poder de barganha depende de uma série de variáveis. Depende da região que a gente está, depende da cultura daquela região, mas um dos fatores que está ligados a isso também é a quantidade de renda do trabalho que a mulher recebe em relação ao homem dentro de cada família. Então, o que a gente vai tentar verificar aqui é, dado tudo isso, dado que a gente só consegue observar uma parte disso aqui, que a gente só consegue observar uma cross-section lá na POF, em que a gente tem várias famílias, mas que essas famílias todas estão olhando para os mesmos preços, tem uma determinada renda e tem um determinado poder de barganha que a gente não sabe muito bem o que está dentro, mas dado que tudo isso é o que a gente está observando, a gente vai pressupor que a escolha final dessas famílias foi uma escolha legal, foi uma escolha em que ninguém vai ficar pior se a gente mudar essa escolha, é o melhor que elas podiam fazer dentro da cesta que elas tinham, dentro das preferências e dentro da renda que elas tinham. Então não tem como melhorar a utilidade dessa família. E a gente vai usar como estratégia empírica a nossa pesquisa de orçamentos familiares. Então vou lá para a pesquisa de orçamentos familiares, para a POF, e vou olhar qual que é a escolha de cada uma das famílias, vou olhar para a composição dessas famílias, para a composição da renda dessas famílias, e aí eu vou verificar, será que teve diferença? Será que composição de renda faz diferença ou não? Se composição de renda faz diferença, então a composição de renda está alterando esse parâmetro Mi, que é o parâmetro do poder de barganha dentro das famílias. Se isso aqui é verdade, então eu não posso pressupor que essa família funciona como um indivíduo. Ela não funciona. Ela funciona de uma forma diferente. E ela funciona de uma forma diferente porque os membros estão refletindo suas próprias preferências no resultado. Então, na hora que a gente for estimar qualquer modelo, a gente vai chegar à conclusão aqui de que essa demanda ou esse consumo das famílias vai depender tanto dos preços, que na verdade são constantes, devia estar uma barrinha ali em cima, vai depender da renda, vai depender do poder de barganha e vai depender de um tanto de característica dessa família, que a gente vai usar como controle. Então, esse aqui é basicamente o modelo que a gente está estimando. A gente vai estimar, então, o consumo, a gente vai olhar como que o logaritmo do consumo está relacionado com o logaritmo da renda dessas famílias, e esse θ aqui vai ser a participação na renda dos homens na renda domiciliar. Então, o pressuposto é, se esses parâmetros aqui são significativos para explicar consumo, eu não posso explicar consumo no modelo individual. Se esses parâmetros aqui, eles na verdade não explicam o consumo, não tem nada a ver com isso, então eu posso falar que essa família na verdade se comporta como um indivíduo e posso usar os modelos tradicionais para estimação e para conseguir tirar conclusões sobre a família. Esse Z aqui são todas as outras variáveis de controle que a gente tem. Eu vou fazer isso para vários produtos, então esse I são os produtos que a gente vai olhar para ver se existe diferença em cada um desses consumos. Tá, como estratégia empírica, a gente se baseou aqui no Lancaster. O Lancaster é o cara que vai fazer essa conclusão aqui, vai assumir que existe uma relação quadrática entre a participação do homem na renda total dessa família. E a gente vai usar como estratégia empírica, continuando aqui, um modelo CLAD, que é um modelo em que a gente controla por heterocedaticidade, ao mesmo tempo em que a gente dá conta do fato de que existem várias observações iguais a zero dentro de qualquer consumo. Então, quando a gente pega um tanto de produto lá, tem várias famílias que não consomem vários produtos, isso são dados censurados, a gente tem que dar conta disso. Para dar conta de dados censurados, a gente usaria um TOBIT,
mas ele tem uma série de problemas, então o CLAD resolve esses problemas para a gente. Basicamente, o que ele faz é, ao invés de pressupor que os dados estão centrados numa média, eles estão centrados na mediana, e ele corrige uma série de problemas com isso. Isso daqui são os nossos primeiros resultados. Então, quando a gente olha para a participação do gasto para cada um desses produtos, a primeira coisa que a gente teve curiosidade de olhar é, primeiro, quais são as famílias que a gente vai utilizar. Essa primeira simulação a gente utilizou só casais, então são pessoas que não têm filhos. A gente não usou indivíduos morando sozinhos, porque eles seguem o modelo individual. Isso já foi testado inúmeras vezes pela literatura e todo mundo chega a essa conclusão, que quando o cara mora sozinho, funciona uma belezinha para explicar todos os dados, o modelo tradicional. A hora que a gente vai para a família, dá tudo errado. Todos os testes possíveis dão errado. Por que eles dão errado? Porque tem barganha, porque tem ação coletiva aqui. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente conseguiu 12.304 famílias na POF de 2008 e 2009, que são um homem e uma mulher vivendo juntos. A gente não olhou se eles são casados de fato ou não, a gente entende que a decisão é a mesma, não importa se eles são casados no papel ou não. Essas famílias que a gente pegou, elas têm uma renda familiar de cerca de R$ 3.688, ou seja, um pouco menos que 2.000 por pessoa, per capita, que está muito próximo do que a gente tem para nível de Brasil também. A renda do trabalho, só 28,79% é das mulheres. Então a gente tem uma participação da renda das mulheres no trabalho bem baixa, mas a gente tem tanto município que tem 100% de renda da mulher e tem 0% de renda do homem, quanto municípios na outra ponta. Então a gente tem uma variabilidade muito grande nos dados, mas mesmo assim, na média, a renda das mulheres participa pouco lá da renda total. 71,21% são renda do trabalho de homens. A primeira coisa que a gente olhou foi, eu tenho um casal, todos esses casais são sem filhos, será que a hora que a mulher trabalha e a hora que ela não trabalha, a gente vê alguma diferença? E aí a gente já começa a observar algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando a mulher não trabalha, a família gasta 16,31% com alimentos. Quando a mulher trabalha, 13,49%. Essa diferença ela é praticamente transferida aqui para serviços de alojamento e alimentação. Ou seja, se eu estou numa família que a mulher não trabalha, ela cozinha em casa, o pessoal compra comida pra caramba, mas não vai no restaurante. Se a gente tem uma mulher que trabalha, as pessoas demandam mais restaurante e menos alimento. Então a gente já vai vendo que existem diferenças quando a gente tem esse perfil de renda. Então, na verdade, a hora que a gente está colocando trabalho ou não trabalha, na verdade a gente está alterando as decisões, alterando a renda, alterando a composição da renda, e isso altera o gasto. Se isso altera o gasto, quando essas coisas mudam na economia, a gente altera o gasto total. A gente altera a composição desse gasto total por causa disso. E aqui são os nossos primeiros resultados do modelo. Então, o que a gente está estimando é aquele modelinho simples que eu falei lá atrás para vocês. A gente vai estimar com o método CLAD, a gente usou uma série de variáveis de controle, controles para educação, região urbana e rural. E aqui o que eu estou apresentando, que está bem pequenininho para vocês verem, mas são só os dados de 3 variáveis, que são as nossas variáveis de interesse, que é a renda total, como que ela afeta os nossos gastos, e a participação da renda do homem nessa renda do trabalho total, não a renda inteira aqui, que inclui todas, mas aqui a gente só tem renda do trabalho, e a gente está vendo como que isso afeta consumo, como que muda consumo ou não. Do nosso pressuposto inicial, se essas duas colunas aqui são significativas, isso significa que o modelo unitário não funciona, a gente precisa partir para o modelo coletivo. Então, a hora que a gente olha esses resultados, quando a gente olha para alimentos e para outros serviços, isso não é verdade. Então, se a gente quisesse modelar alimentos e outros serviços como um modelo unitário, tudo bem. A gente não precisaria pensar em família e decisão familiar. Todos os outros não. Todos os outros a gente precisa pensar em família e decisão familiar, senão a gente está ou subestimando ou superestimando esses resultados todos aqui. E na hora que a gente olha para cada um desses resultados, por exemplo, na hora que a gente olha para a saúde, a gente vê que
quando aumenta a participação da renda do homem, diminui o gasto com saúde. Esse aqui é um resultado que muita gente já encontrou na literatura. Então, o fato de que a mãe dentro da família prioriza a saúde faz com que os gastos com saúde fiquem maiores. E o que isso tem a ver com aquele modelo anterior? Preferência. Então, ela ganha um poder de barganha maior, porque ela tem mais renda dentro da família. A hora que ela ganha poder de barganha, ela impõe as próprias preferências. Então, é exatamente a ideia do modelo, impor as suas preferências dentro das preferências coletivas. Só que as suas preferências individuais levam em consideração o coletivo. Então, a gente leva o coletivo em consideração duas vezes, tanto dentro do indivíduo, quanto quando a gente soma esses indivíduos e chega a essas conclusões. Os outros resultados aqui são um pouco menos a ver com a literatura. A gente viu que energia, água e serviços imobiliários também teriam uma relação positiva com a participação da renda da mulher, mas isso daqui a gente ainda acha, eu não sei se eu mencionei no início, mas eu estou fazendo esse trabalho com a Flaviane, lá de Juiz de Fora, então toda vez que eu falo a gente, somos nós duas, a gente ainda acha que isso aqui pode estar relacionado não com a participação em si, mas com o fato de que para diferentes níveis de renda a gente tem comportamentos diferentes. E nesse modelo inicial a gente não considerou isso ainda. Então isso daqui está mostrando... Isso aqui está mostrando que a gente tem diferença sim e que essas diferenças afetam o nosso resultado, a composição do gasto total. A gente fez também um teste, que eu não coloquei aqui os resultados, que é testar conjuntamente se todas as variáveis de diferencial de renda, que são essas variáveis θ, se elas conjuntamente afetam os resultados. O resultado é o mesmo, todas elas afetam, com exceção de alimentos e outros serviços. Em todos os outros casos, a composição afeta. Se a composição afeta, a gente não pode usar o pressuposto de que a família funciona como um indivíduo, mas que a participação na renda gera poder decisório dentro da família. Então, lá na nossa ideia inicial, a participação na renda ou a participação no mercado de trabalho, ela gera empoderamento. Empoderamento no sentido de tomar decisões dentro da família, de aproximar o gasto àquilo que a gente prefere, aquilo que cada indivíduo dentro da família prefere. Então, algumas considerações aqui, eu cito alguns trabalhos em que a gente está alinhado aqui com vários autores que chegam à conclusão de que realmente quando a gente tem dois membros a gente precisa analisar diferente. A gente ainda vai fazer outros testes para incluir os filhos e como que isso altera. Uma coisa interessante dos filhos é pensar, eles têm uma função de utilidade que está entrando diretamente, mas eles não têm renda. E aí, eles vão entrar só na utilidade dos pais, porque eles não têm renda para decidir, ou eles têm uma utilidade separada, completamente independente de tudo. Então a gente tem que pensar em outras coisas de como incluir os filhos. E todas essas relações observadas aqui, principalmente a saúde, tem tudo a ver com o que a literatura diz. Então, quando a gente transfere renda para as famílias e transfere essa renda, colocando essa renda na mão das mulheres, a gente aumenta gasto com saúde. Isso é o que a gente está conseguindo mostrar nesse modelo simples, e daqui para frente a gente pretende aí fazer outros testes para ver se isso se mantém. Muito obrigada, era isso que eu tinha para apresentar.